Fernando é a novidade que nós temos para esta nova fase da igreja, daqui para frente. Então, eu quero, com o meu companheiro, pode sentar aqui, beleza? Tá? Vai orando aí, meu irmão. Amém. Estou nervoso, é isso que eu estou dizendo, né? É uma bênção especial. E durante esses dias, pensando neste momento, eu imaginava o que trazer para os irmãos. Eu escolhi uma passagem que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Podem ficar sentados mesmo? Vamos ler juntos esta passagem, Apocalipse 3, 18. A minha palavra hoje à noite, a palavra do Senhor, que Deus colocou no meu coração, é para a nossa motivação, irmãos. São 25 anos deste trabalho aqui, e quando nós viemos para cá em 1991, o irmão Germano estava numa garaginha, né, irmão Germano? Era uma garaginha dupla, mas era dupla. E a igreja estava funcionando ali. E Deus tem nos abençoado deste tempo para cá, contando as bênçãos hoje de manhã, naquele trabalho bonito, daqueles irmãos cantando, veio à minha mente desde os primeiros dias, lembrando daquela escola bíblica dominical que nós tivemos, depois daquela EBF, com 100 e poucas crianças, lembra, Joyce? Os jovens estudando a palavra do Senhor na calçada dessa garaginha, que é ali, hoje é o supermercado Pacheco. Que bênção, que Deus tem nos abençoado por esses dias. Apocalipse 3,18 diz o seguinte, a palavra de Deus: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio, para que vejas. Eu gostaria de ficar com a primeira parte, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vamos orar. Querido Deus, nosso coração está em festa, comemorando este tempo que o Senhor tem estado conosco, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Sabemos que até a volta do Senhor Jesus Cristo contamos com a Tua presença, com as vitórias do projeto que o Senhor plantou aqui nesta cidade, através de muitos servos, e que hoje estamos comemorando este tempo todo na Tua presença. Mas que a Tua palavra nesta noite, Senhor, nos motive a continuarmos por muito mais tempo, sempre na Tua presença, sempre com as Tuas bênçãos, sempre vitoriosos, Senhor, porque em Cristo Jesus somos mais que vitoriosos. E assim, Pai, te pedimos que o Teu Espírito tenha total liberdade conosco, usando o Teu servo para nos ministrar a Tua palavra, e que sejamos motivados, Senhor, ainda mais. E assim te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. O ser humano tem muitas ambições, queridos. Nós todos temos. A ambição por si só não é má. Ela é necessária para nos mover na vida. Ela pode exceder os limites da vontade de Deus e aí então ela começa a ficar perigosa. Mas mesmo dentro da vida espiritual, nós temos que ter ambições. A igreja precisa ter seus projetos, buscando novos campos, crescer. Precisa novos objetivos, até mesmo para a sua própria motivação. Isso acontece conosco como indivíduos, mas também passa necessariamente pelo corpo da igreja. Acontece, meus irmãos, que eu me lembrei daquela ilustração num estudo bíblico para as irmãs que a gente ouviu de uma moça falando sobre as catedrais construídas lá na Europa. Você se lembra? E que algumas delas levaram mais de 100 anos para serem construídas. E aqueles pedreiros que trabalhavam ali, eles na verdade nunca viram suas obras prontas, porque talvez que um pedreiro possa trabalhar 30 anos, é a sua vida útil, 40 talvez, mas 100 ele não viu sua obra pronta. Nós, de alguma maneira, irmãos, nós somos uma catedral que está sendo construída pelo Senhor nosso Deus. Somos pequenos tijolinhos desta catedral. E fazemos parte de uma obra tão grandiosa que vai exceder o nosso tempo, vai ultrapassar os nossos dias. Mas cada um de nós tem a responsabilidade, como corpo de Cristo, como membros desta igreja, como colaboradores aqui, nós temos a obrigação de fazer a nossa parte bem feita, como lastro para os próximos que virão, de tal maneira que o Senhor continue construindo esta obra maravilhosa. Naquela ilustração, nós ouvimos também aquilo que é muito conhecido. Alguém chegou a perguntar para um dos pedreiros o que ele estava fazendo. E ele disse: estou assentando tijolos.
Depois ele foi a um outro e perguntou também: o que você está fazendo? E ele dizia: estou erguendo uma parede. Quando ele foi a um terceiro, ele lhe perguntou a mesma coisa: o que você está fazendo? Então ele respondeu: estou construindo uma catedral. Este edifício de ouro que Deus constrói conosco, onde nós somos parte dele, somos os tijolinhos de Deus, ele é para a glória de Deus. Amém, irmãos? E nós somos parte disto. E Deus quer fazer com que os tijolos sejam firmes, estejam bem colocados, estejam com boa aparência, bonitos, para que os que virão depois, que forem sendo construídos acima, estejam também firmes, bonitos, servindo, para que então finalmente a obra se complete. E cada um de nós tem esta responsabilidade. Que coisa linda poder fazer parte de uma obra como esta. O Senhor nosso Deus poderia fazê-la sozinho, Ele não precisaria de nós, mas conta conosco como colaboradores desta obra. E isto é maravilhoso porque temos parte. O Senhor nos dá força, o Senhor nos capacita, o Senhor nos coloca no lugar, tudo Ele faz, mas Ele reparte conosco o galardão que provém dEle mesmo. Isto é maravilhoso. E eu gostaria de falar, meus irmãos, que durante estes 25 anos nós temos visto o fruto do trabalho do Senhor. Quando os rostos que estão agora olhando para cá, quando a gente olha para estes rostos, a gente pode pensar na vida, na dificuldade, na bênção, na glória de Deus. Quantas coisas já aconteceram neste tempo todo, quantas pessoas estiveram conosco, algumas se foram, quantos irmãos nossos estão em outras cidades, sendo bênçãos lá também, como vimos o irmão Ivanor, que saudade, né? O irmão Ivanor, ele foi vizinho da frente do irmão Wilson. O irmão Wilson que levou para Cristo, não foi, irmão? Que bênção, né? Ouvir isto, galardão desta igreja, do irmão nosso, e podemos comemorar juntos para a glória do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 3, abra sua Bíblia comigo lá. O apóstolo Paulo, usando esta figura do edifício de ouro, este edifício para a glória de Deus. Né, irmão Germano, falávamos numa quarta-feira como esta, recentemente, como é este ouro, não é? O ouro do céu é diferente deste nosso, desta aliança. Ontem eu troquei as alianças dos noivos lá, né? E coitada da irmãzinha sofrendo, mas foi quase sem querer. Mas veja, o ouro, esse nosso ouro, ele é visível. A Bíblia diz que o ouro que está nos céus, ele é transparente. Olha a pureza, que pureza. Veja aqui 1 Coríntios 3, 11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão, louvor. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas esse tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Meus irmãos, este ouro, ele tem origem divina. Este prédio, queridos, ele é composto de maneira sobrenatural. Portanto, é Deus quem nos consolida, é Deus quem nos fortalece. E ele começa desde a fundação, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós não pregamos uma fé à toa, não é uma fé baseada em experiências humanas, ou na história de quem quer seja, mas do próprio Criador, o Senhor Jesus Cristo, que num dado momento da história decidiu viver entre nós como ser humano. Nasceu como um bebezinho e conviveu num lar humilde lá em Israel e finalmente se tornou um homem, pregador da palavra de Deus, até o ponto de entregar a sua própria vida em resgate de muitos. E hoje comemoramos aqui uma multidão dos que estão resgatados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Portanto, somos nós, irmãos, a glória de Cristo. E quando estamos reunidos aqui no corpo de Cristo, o Senhor Jesus Cristo vem sendo glorificado com cada ação minha, sua, nossa, para a glória de Deus. Quando aquele grupo hoje de manhã estava aqui cantando, nós temos que lembrar, cada uma daquelas vidas é um ministério particular em algum lugar deste nosso país, quem sabe até fora. E podemos comemorar a glória de Deus, não é? A semente sendo plantada. E como alegra o nosso coração de ver que desta igreja nós já temos pregadores em outros cantos, irmãos nossos em Cristo, trabalhando e frutificando, multiplicando. Temos o Lucas se preparando agora, Fernando está conosco, não é? Logo vai estar integrando também o corpo local desta igreja. Que bênção maravilhosa, que crescimento glorioso, pelo poder de Deus, pela graça de Deus.
pelo esforço, pela maneira maravilhosa como Deus tem nos abençoado. E o Senhor nosso Deus, Ele abençoa os crentes que têm motivações altruístas, isto é, que quer viver não para si mesmo. Meus irmãos, o corpo de Cristo é maravilhoso. Hoje nós tivemos um momento sentados à mesa com alguns irmãos que eu nunca tinha visto antes, não é? Nunca os vimos antes. E pareciam filhos, filhas, irmãos, tios, tias, parentes. Parece que nós os conhecíamos há séculos. É o amor de Cristo plantado em nosso coração que nos fez uma grande família para a glória de Deus. A irmã Aurora estava falando hoje de manhã, e eu falei que ia citar esse versículo, irmã, Mateus 25, 21. O que o Senhor Jesus Cristo quer dizer de nós, desta igreja, dos filhos de Deus. E eu me lembro agora do meu pastor, querido pastor Josué, lá em São Paulo, e no dia em que nós nos despedimos lá da igreja, lembra-se, Kátia? Foi tão triste, quando viemos para cá. E o pastor Josué é um homem de visão. Eu mesmo não tinha a visão que o meu pastor tinha sobre a minha própria vida. Curioso, não é? Eu não sabia o que Deus tinha para mim, mas o pastor Josué tinha uma visão, uma fé. Ele sabia que algo especial ia acontecer aqui. Porque os irmãos, não sei se os irmãos sabem, mas eu vim para cá atendendo uma oferta de emprego que foi feita lá em São Paulo, no jornal em São Paulo, para um trabalho aqui numa empresa que Deus usou para nos trazer para cá. Depois as coisas foram acontecendo, Deus foi nos envolvendo e finalmente nos tornamos obreiros aqui desta igreja. Depois a igreja pediu a nossa ordenação, estamos aqui esse tempo todo. E Deus envolveu a nossa vida de tal maneira que nem eu mesmo sabia do que viria a acontecer. O pastor Josué tinha esta visão. E este versículo diz o seguinte, Mateus 25, 21. E o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Muitos interpretam aqui, meus irmãos, falando de riquezas, e que o cumprimento deste versículo talvez seja aqui nos dias presentes. Mas no meu entendimento, este é o versículo que vai se cumprir lá na eternidade. Porque por melhor que seja esta vida, por mais riquezas que você possa ter, por mais que você junte tesouros nesta terra, ainda é muito pouco pelo que virá no futuro. Por mais glórias que possamos ter nesta vida, por maior que seja a nossa igreja, ainda é pouco para a glória que teremos na presença do Senhor para todo sempre. Hoje nós experimentamos uma mesa rica, bonita, gostosa, com os nossos convidados, não é, que nos honraram nesta festa, com todos os irmãos de São Paulo, os irmãos de Curitiba. E veja, no céu nós vamos ter uma mesa muito maior, onde todos nos assentaremos na presença do Senhor Jesus Cristo, as bodas do Cordeiro, e nós estaremos comemorando por 7 anos na presença do Senhor. E eu quero estar lá. E os irmãos também querem estar lá. Esta igreja quer estar lá, representada no corpo de Cristo, para a glória do Senhor. Apocalipse capítulo 14, 13. Estou nervoso, né? 14, 13. Apocalipse 14, 13, principalmente a parte B do versículo, a segunda parte, onde lemos o seguinte. Apocalipse 14, 13, a segunda parte, onde diz, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Eu trouxe esse versículo porque eu me lembrei da vozinha da Grazi, da sua avó. Me lembrei do meu sogro, irmãos em Cristo que, quando deixaram esta vida, no seu funeral, muitas almas foram alcançadas, tocadas, pessoas entregaram as suas vidas para a obra do Senhor, tomaram decisões no culto fúnebre desses servos do Senhor. Veja só, uma vez eu estava no seminário em São Paulo e um professor, ele fez uma seguinte pergunta. Muita gente diz que quando uma prova tem muitas questões, é ruim, mas eu acho mais fácil você tirar uma nota melhor quando tem bastante perguntas. É mais difícil tirar uma boa nota quando tem uma pergunta só. E ele fez uma prova, a matéria era evangelismo, pastor Silas. E aí ele perguntou para nós, o que você gostaria que fosse escrito no seu epitáfio? Que funesto, né? Quando você deixar esta vida, o que será que vão dizer de você?
E a pergunta que ele propunha não era sobre um testemunho meramente humano, mas sobre aquilo que Deus ia dizer de você pelas tuas obras, fazendo referência a este versículo. O que o Senhor nosso Deus vai receber de nossas mãos dos galardões que receberemos? Porque, irmãos, Jó mesmo disse, né, eu vim para este mundo sem nada e vou sair deste mundo sem nada, então o que eu vou oferecer ao meu Senhor Jesus quando chegar no céu? Os irmãos vieram de São Paulo, me deram um presente, gostaram da minha gravata? Novinha, tá vendo? Ganhei uma gravata, esta camisa foi de presente outro dia da igreja. É muito bom receber presente. E quando eu chegar na casa de alguém, é bom levar um presente, até educado, é elegante fazer isso, é bonito. Quando nós chegarmos à casa do Senhor Jesus Cristo, onde vamos morar para sempre, o que vamos levar? Vamos levar os nossos galardões. Porque nós não podemos carregar nada daqui, nada que tem aqui neste mundo tem valor suficiente para entrar no céu. Então as obras, meus irmãos, que fizermos juntos, como corpo de Cristo, individualmente, como servos do Senhor, serão transformados em galardões. Eles vão passar por esta prova de fogo que Paulo falava ali, e aí então você poderá levar alguma coisa para o Senhor Jesus Cristo, e quando chegar lá, depositar aos seus pés, dizendo: Senhor, salvastes a minha vida, eu vivi em comunhão com o Senhor por causa do teu ministério pessoal, e tudo isso que eu alcancei, na verdade, é teu. Entrego a ti, como a minha homenagem, como o meu carinho, como o meu sinal de amor. Não é isto? Irmãos, o que levaremos desta vida, senão aquilo que fizermos na obra do Senhor? Muitos dizem assim: esta vida não se leva a nada, esta vida é os momentos que vivemos, mas isto é um engano. Esta vida, meus irmãos, ela só tem valor quando ela é vivida no centro da vontade de Deus, porque então nos realizamos, porque então tudo que fizermos será transformado em galardões, e aí então poderemos chegar nos céus, não de mão vazia, mas de mãos cheias daquilo que o Senhor mesmo há de nos dar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, 15 e 58, eu gostaria de dizer: você não é invisível para Deus. Esta festa está acontecendo, meus irmãos, os irmãos não fazem ideia quantas pessoas trabalharam para que nós estejamos aqui neste momento. Pessoas de outros lugares, não é? Aqueles irmãos lá em Curitiba, os irmãos em São Paulo, o Fernando, o Paulo, irmã Linda, quantas pessoas trabalharam para que chegássemos a este momento aqui, em cerca de um pouquinho mais de uma hora, usufruirmos deste trabalho. E estas obras, elas são abençoadas por Deus, e Deus ama, principalmente essas que não aparecem, porque Deus vê aquilo que você faz em secreto, Deus vê a sua oração em secreto, Deus vê a sua ação em secreto, nada é oculto diante de Deus. Portanto, em 1 Coríntios 15, 58, nós temos o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmão Sérgio? Não é vão. Se tem uma coisa que Deus não é mal agradecido. Saiba disto. Deus é o ser que mais se contenta com a obra feita de coração. E sabe, o nível da qualidade que Deus exige não é o que nós humanos reconhecemos, mas Ele vê o coração. Vocês se lembram da mensagem? Os desafinados também louvam a Deus. O louvor do coração é o que vale. Portanto, a minha obra pode ser feita na simplicidade. Ontem nós tivemos uma festa aqui complicada, que transtornou, não é, a geometria da igreja. Mas os irmãos chegaram hoje de manhã, que estava tudo no lugar. Quem trabalhou durante a madrugada para que isso funcionasse? Deus a abençoe. Que Deus abençoe aquelas pessoas, não é? Tudo aconteceu, tem acontecido. A obra do Senhor não é vão, não é vã. Tudo que fizer, você, meu irmão, Deus vê e Deus honra. Seja louvado o Senhor nosso Deus por isso. 2 Pedro capítulo 1. Eu queria ler um trecho um pouco maior, de 1 a 11. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, reparta a sua Bíblia com quem está do seu lado. 2 Pedro capítulo 1, verso 1, diz assim. Acompanhe comigo, por favor. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor.
visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, não vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Deus procura são pessoas diligentes na sua obra. E eu fiquei muito tocado quando aqueles irmãos nos deram testemunho hoje, né, pela manhã. Foi um momento alto realmente da apresentação daqueles irmãos, porque é uma vida ali. Você vê jovens, um jovem ali já com uma profissão, com a sua família constituída, e Deus toca no seu coração e diz: pode parar, vem cá, é aqui que eu quero você. E ele ouve a voz de Deus, e traz a sua família para um sacrifício humano. Maluco o sujeito, disse Paulo, né? Paulo era outro maluco. O Senhor Jesus Cristo foi considerado assim. Mas a estes, Deus honra especialmente, a estes Deus agrada fazê-los servos bons e fiéis para entrarem no seu gozo. E a Bíblia diz que Deus tem preparado para nós um lugar especial que vai além do amor que Ele tem para com seu Filho. Nos dará um nome que vai além do nome de um filho. Um lugar especial para aqueles que decidem fazer a obra do Senhor. Meus irmãos em Cristo, estamos comemorando juntos este aniversário. Você é parte deste projeto. Sem você, esta igreja deixaria de existir. Nós não somos pessoas isoladas, mas um corpo em Cristo. Um corpo onde tem pés, bonitos pés, porque levam a palavra de Cristo, que tem pernas, que tem braços, que tem mãos, que tem coração, que tem mente, que tem olhos. E juntos formamos, para a glória do Senhor, a bênção para toda a eternidade. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Eu gostaria de dizer essas palavras antes de terminar, que estão lá no livro de Hebreus, 10, 38. Na verdade, é uma paráfrase do que está escrito no Velho Testamento, citado no Novo, portanto, é assim que deve viver o crente. É assim que devemos viver. A palavra de Deus diz assim: mas o justo viverá da fé. Não vai viver de salário, não vai viver de renda, né? Não vai viver de aposentadoria, vai viver de fé. Amém. É a fé que nos move, meus irmãos, é a fé que Deus recompensa. E aí tem um alerta: e se recuar, a minha alma não tem prazer nele. É a fé que nos move, é a fé que nos leva para além dos nossos limites. Quem poderia pensar, né, irmão Wilson? Quando naquele terreno, naquela foto com aquele bigodão, né? O irmão Wilson estava ali, nós estávamos começando com uma pá na mão e um terreno. Nós chegaríamos a este ponto de ter esta linda multidão para a glória do nosso Deus aqui reunida. E nós tem alguém que está lá embaixo, está preparando as coisas, estamos reunidos aqui para a glória do nosso Deus. Quem poderia dizer isso há 20 anos atrás? Estávamos aqui, não é? Quando a irmã Carla ficava levando concreto aqui para cima, debaixo do telhado, não é? E tínhamos tantos trabalhando aqui para a glória do nosso Deus. Este projeto que está aqui foi construído a muitas mãos. Nós, em boa parte dele, construímos no mutirão. Não é? Até eu mesmo nunca tinha levantado uma parede na minha vida. Não vou dizer onde é esta parede para os irmãos não ficarem preocupados, não é? Mas tem aqui em algum lugar alguns tijolinhos assentados com a minha própria mão, porque amamos este trabalho. Nós estamos falando de um prédio, meus irmãos, nós estamos falando de uma ferramenta para receber as pessoas, amém? Este lugar, ele só tem valor porque você está aqui.
Nosso lugar é na presença de Deus. Então, este equipamento que Deus nos deu é para a glória dele, para nos abrigar, para fazermos a sua vontade. E tudo isso, meus irmãos, nos leva para além dos limites, para além do tempo, um legado eterno que se constrói pela fé, ações. Quando uma pessoa se entrega para o Senhor Jesus Cristo, quando nós temos pregadores pregando em outros lugares, eu me lembro de alguns irmãos que passaram por aqui e cresceram espiritualmente, aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Um nome que eu gostaria de lembrar, até para que possamos matar a saudade do nosso irmão Rogério e da sua família. Vocês se lembram dele? A sua esposa aceitou Jesus Cristo aqui conosco. Ele veio para cá, o seu chefe, um cristão, ele o trouxe de uma outra cidade para cá e veio na minha casa, lembra, Kátia? E disse assim: olha, esse moço aqui acabou de aceitar Jesus Cristo, tome muito cuidado dele, tenha muito carinho, eu vou deixá-lo aqui nessa cidade sozinho, aos seus cuidados. Ai, 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 né? Eu fiquei que nem uma mãe lá na maternidade, quando recebe o neném para levar para casa, né? Falei, e agora? E Deus abençoou aquele moço, ele cresceu, se tornou um pregador, e Deus abençoou a sua vida, a sua família, ele viu sua esposa aceitar Jesus Cristo, seus filhos, e hoje tem sido uma bênção lá em Londrina, no Paraná. Saiu aqui desta igreja. Não é maravilhoso, meus irmãos? É a obra do Senhor se multiplicando. É triste que estejamos longe, um dia moraremos juntos, no mesmo quintal, no mesmo pátio, a presença do Senhor para todo sempre. Tito 2,14. Tito 2,14. Eu gosto dessa expressão, Fernando, que está nesse versículo. Eu gosto muito. Quando meu Deus, Criador de todas as coisas, olha para mim e diz que tem zelo por mim, eu fico feliz. Tito 2,14 diz assim, Tito 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Você consegue entender a importância que nós temos para o nosso Deus? Não foi à toa que Jesus Cristo veio a este mundo morrer na cruz do Calvário. Quando ele estava em oração, lá no jardim de Getsemane, ele orou por você e por mim, ele viu o seu rosto, e de tantos mais que ainda virão, não sei quantos, e quantos já passaram. O Senhor Jesus nos ama e nos quer ter como um povo seu, especial. Amém? Especial, somos especiais para Deus. Hebreus 13, 21. Este verso eu gostaria de deixar para nós todos. Palavra do Senhor para mim e para você. Hebreus 13, 21 diz: vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém. Eu vou ler de novo. Vos aperfeiçoe, coloque o seu nome aqui, em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, a vontade de Deus, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todos sempre. Amém.